noite a todos. Lembrando que essa live é uma live da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi Mirim. Hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus. Nós ficamos aí, acho que umas 2 semanas sem fazer a live, estamos aí na correria da reforma da igreja, mas nós estamos aqui nessa noite para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Vamos orar então a Deus nesse momento. Vai fazendo o seu pedido de oração, que no final estarei orando pelos pedidos de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que tu és, por tudo que tem realizado, ó Deus, na vida dos teus filhos, naquele que crê, Senhor, por toda a misericórdia derramada, por toda a graça manifestada, Senhor, em nós. Ó Pai, nós te louvamos. Diante disso, nós pedimos perdão dos nossos pecados e falhas, nos purifica, nos limpa através da sua bendita palavra. Ó Deus amado, abençoa os teus filhos que já estão conectados, Senhor, nesta live, aqueles que ouvirão depois, Senhor, ou em outro dia, mas que estará registrado aqui essa mensagem, Senhor, e que possa alcançar vidas, Senhor, em todo mundo, ó Pai querido, que essa mensagem chegue em todo mundo e que o seu nome seja glorificado em toda a terra. Nós te louvamos, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa reverência, ó Pai. Ó Deus amado, que o teu Santo Espírito, ó Pai querido, continue realizando a obra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Ó Deus amado, é o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho amado Jesus, por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que nós estamos aí na reta final da reforma da nossa igreja, e louvado seja Deus que já está acabando, e assim o Senhor permitindo, em breve nós estaremos aí inaugurando a nova igreja presbiteriana do Brasil em Mogi Mirim. Nós vamos cantar então o hino 14, louvor, vamos adorar a Deus. Deixa eu colocar aqui para a gente cantar o 14, vamos adorar ao Senhor. Você cante aí, nós temos aí, você pode achar no Google a letra, você pode achar no YouTube, mas nos acompanha neste louvor. Vamos adorar ao Senhor. Cante conosco. Vamos cantar ao Senhor. Cante comigo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, cante. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Aí, Michele, melhorou agora? Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Graças a Deus. Exaltado seja
o nosso Deus. Lembrando que essa live é uma live da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mojimirim. Vamos, depois nós temos cantado ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no Salmo 84. Salmo 84, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que é a base da nossa mensagem, ou o texto da nossa mensagem. Salmo 84, do versículo 1 ao 12, por tema Saudades da Casa de Deus. É um tema muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. Enquanto alguns estão tendo a oportunidade de ir para a casa de Deus, muitos, principalmente as pessoas mais idosas, elas não estão tendo a oportunidade de estar indo para a casa de Deus. E também, pensando nisso, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Salmo 84, do 1 ao 12. Leiamos. Pegue a tua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Saudades do templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meu querido irmão, diante desta leitura maravilhosa, diante desse salmo maravilhoso, a qual nós estamos diante dele, eu quero dizer para você que esse salmo é um dos salmos de Sião, que celebram a presença de Deus sobre Jerusalém, cidade onde foi construído o seu templo. Hoje, não é necessário ir até Jerusalém para se aproximar de Deus, porque hoje é o próprio Deus quem se aproxima daqueles que confiam em seu Filho Jesus Cristo. Esse salmo ele é composto pelos filhos de Corá. São 6 os seus momentos dentro desse salmo. Há 6 momentos desses salmos. Nós observamos, então, dentro dessa leitura e dentro desse salmo, e tratando sobre o tema Saudades da Casa de Deus. Observamos, então, essa mensagem em 6 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós vamos observar aí o versículo 1 e o versículo 2, que mostra, então, o desejo de estar em casa, ou seja, em Sião do salmista. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está nos mostrando o quanto ele ama estar na casa do Senhor. Ele está demonstrando o quanto ele ama permanecer na casa do Senhor. O quanto isso lhe tem lhe feito muito bem. Ele está mostrando o motivo de se frequentar o culto, o motivo de se deslocar da sua casa, ou por que não dizer da sua tenda no contexto histórico, para ir ao templo, para adorar a Deus. Ele está demonstrando o seu amor, a sua alegria de se estar na casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos.
essa demonstração, essa motivação que o leva a ir à casa de Deus. E essa deve ser a nossa maior motivação. Versículo 2, 1, 2, ele mostra essa motivação, ele mostra esse desejo de estar na casa de Deus. Ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, frequentar o culto deve ser um privilégio almejado de todo crente. Ele está demonstrando que a alma dele suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O desejo dele é tão grande que a alma dele suspira e desfalece com um imenso desejo de estar na casa do Senhor. Com o imenso desejo de permanecer na casa do Senhor. E esse é um privilégio almejado do salmista. Diante de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós temos ouvido, das coisas que estão acontecendo, eu quero chamar a tua atenção, porque o salmista nos chama a atenção, mostrando qual é o desejo da alma dele. Ele mostrando por que a sua alma suspira, por quem a sua alma suspira. A sua alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele está com um grande desejo de estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que talvez não está tendo a oportunidade de estar na casa do Senhor, mas a tua alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Eu quero dizer para você que esta motivação e que este desejo é um sinal de alguém que foi encontrado por Cristo, de alguém que foi salvo por Cristo, de alguém que foi transformado por Cristo e que agora a única motivação, o seu único desejo é estar na casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso vai passar. Toda essa pandemia, todo esse transtorno, todo esse isolamento, eu creio em Cristo Jesus que vai passar. E brevemente, nós estaremos novamente nos encontrando nos atos do Senhor, nos encontrando, nos alegrando, adorando ao Senhor. Mas eu quero alegrar o teu coração, mesmo você estando afastado dos atos do Senhor, você que não pode ir à casa de Deus, mesmo assim, o Senhor está diante de você, ouvindo o teu louvor, ouvindo e presenciando a tua reverência diante dele. O Senhor está sondando o teu coração e o Senhor está vendo o desejo do teu coração, o quanto a tua alma suspira para estar na casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor está além de quatro paredes, Ele está aí com você, Ele está aí diante de você, e não há paredes, não há barreira, porque a palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. O desejo do salmista é ir para o templo, é o desejo que ele de estar dentro do templo para adorá-lo. E esse desejo é louvável, esse desejo é muito bom, mas o que o salmista está nos mostrando, que ele está com um grande desejo, ele está demonstrando que ele não tem a oportunidade de ir, mas o desejo dele é imenso de estar nos atos do Senhor. Ele mostra que quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Porque ele diz isso? Porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor está ali também, porque o Senhor está ali para receber o louvor e a adoração dos seus filhos, mas o Senhor também está diante de nós, mesmo nós não estando nos átrios, mesmo nós não estamos dentro de quatro paredes reunidos no templo físico, o Senhor está diante de nós, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. A alma do salmista suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele diz que o coração e a carne dele exultam pelo Deus
vivo, que esta pandemia, que essa reclusão, este afastamento não tire esse desejo do teu coração, que esta pandemia não roube a única motivação de você estar na casa do Senhor, porque aqueles que de fato estavam na casa do Senhor com a motivação correta, com a alma suspirando pelos atos do Senhor, entendendo que a presença do Senhor é notória neste lugar, que você permaneça firme na fé, o Senhor permanece diante de você, recebendo o teu louvor, a tua reverência, a tua alegria, a tua satisfação de estar nos átrios, de estar na sua casa para adorá-lo. Eu sei que a casa física, as quatro paredes, é o lugar onde nós nos encontramos os nossos irmãos, onde nós podemos abraçar os nossos irmãos, rever os nossos irmãos, adorar a Deus juntamente com os nossos irmãos, e que agora, infelizmente, muitos irmãos não estão tendo essa oportunidade, tem que ficar em casa por causa da pandemia. Mas eu digo para você, o Senhor está com você, na sua casa, mesmo você estando afastado do templo físico, o Senhor está diante de você, e Ele continua esperando de você a mesma adoração, o mesmo louvor, a mesma reverência, o mesmo suspiro de estar na presença dEle, porque Ele não habita em templo feito por mão de homem, mas Ele habita no nosso coração, Ele habita na nossa vida. O salmista, sabendo disso, ele diz: a minha alma suspira, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Para o salmista, frequentar o culto, ele nos demonstra que deve ser um privilégio almejado. Continue almejando, isso é um privilégio. Para o salmista, a exultação do crente deve ser o almejo da alma. O motivo da exaltação do crente deve ser o almejo da alma, o suspiro da alma de estar na presença de Deus, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque se nós não entendemos o espírito desse salmo, o que o salmista quer nos mostrar, ele está mostrando qual é a sua motivação, qual é a sua alegria, qual é a sua satisfação? É estar nos atos do Senhor, é estar na presença do Senhor, é estar na presença do Senhor. Mas vamos continuar. Então, o primeiro ponto é o desejo de estar na casa de Deus. O segundo ponto, nós vamos ver aí no versículo 3 e 4, aonde ele vai nos mostrar que bênção aos que peregrinam a Sião. Olha comigo, versículo 3 e 4. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O salmista vai mostrar a bênção que ocorre naqueles que vão à casa do Senhor, aqueles que almejam estar na casa do Senhor. Ele mostra qual é a bênção, ele usa então uma figura de linguagem. Na demonstração, ele usa um pardal que encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e aí ele vai dizer: eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ele coloca ele demonstra a segurança, ele mostra a humildade da fé verdadeira, e que faz o salmista se comparar a um passarinho que acha um refúgio no templo para construir o seu ninho. O salmista está nos mostrando que para ele, a casa de Deus é um refúgio aonde ele constrói, aonde ele alicerça a sua vida, aonde ele encontra proteção, aonde ele encontra segurança, aonde ele encontra paz, aonde ele encontra alegria. O que o salmista quer nos mostrar, que estar na casa de Deus representa alegria, paz, segurança.
É isso que o salmista quer nos mostrar, usando uma figura, o pardal, que encontrou ninho, encontrou segurança aos seus filhotes. Assim é todo aquele que encontra em Deus, nos seus átrios, a segurança de poder adorá-lo, de poder servi-lo e ao mesmo tempo receber a bênção da proteção de Deus. E como é que nós encontramos a bênção da proteção de Deus? Sendo ministrado, sendo abençoado com a sua bendita palavra. Eu sei que você está com saudade da casa de Deus, está com saudade do teu pastor, está com saudade das mensagens, está com saudade das orações, dos ensinos, mas em nome de Jesus, saiba de uma coisa, que Deus continua te abençoando, que Deus continue agraciando você, agraciando a tua vida, e que a bênção de Deus não está limitada à pandemia, que a palavra de Deus não está limitada às circunstâncias. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e eu tenho certeza que o teu líder, que o teu pastor continua orando pela tua vida, pela tua casa, e que você não perca esse desejo, não perca esse sentimento de segurança, esse sentimento de paz, de alegria, e que isso permaneça na tua vida, assim como o salmista está demonstrando como ele se sente nos átrios do Senhor, que você possa sentir no termo espiritual essa mesma segurança, essa mesma paz. Sinta-se seguro nos atos do Senhor, na sua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A bênção de Deus não está limitada nas quatro paredes. A oração, ela transpõe barreiras. Não há limites. Não há barreiras para a oração, não há barreiras para Deus. Não há poderes que possam impedir a tua bênção da palavra de Deus se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Ele diz que bem-aventurado, olha comigo, mostrando essa bênção aos que peregrinam a Sião, aos que vão para a casa de Deus. Ele mostra então, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado. Para você que está tendo a oportunidade também de estar indo para a casa de Deus, bem-aventurado você. Para você que suspira e desfalece pelos atos do Senhor, bem-aventurado você. Porque a mesma bênção que alcança aqueles que estão podendo participar do culto, ainda que seja um tempo pequeno, é a mesma bênção que vai alcançar você que não pode participar do culto. Creia nisso. Creia nisso. Aqui é uma demonstração. Aqui é um relato. É um relato, é uma expressão de sentimento do salmista, declarando o que ele sente, qual é o seu prazer de ir para a casa de Deus. Qual é o seu prazer? É a demonstração da alegria dele. Muitas pessoas vão para a casa de Deus, mas com motivações erradas, com motivações egoístas, com motivações contrárias à palavra de Deus. Mas o salmista está mostrando que é um privilégio e que tem que ser almejado por nós, os filhos de Deus, estar nos atos do Senhor. Talvez o que nós aprendemos com essa pandemia, que o afastamento, é a valorização de estarmos também na casa de Deus, que às vezes nós, como falhos humanos, muitas vezes nós não damos valor. Quando nós estamos entre os nossos irmãos, com a oportunidade, com toda a liberdade de cultuar, de estar presente, que isso fortaleça mais o nosso desejo e a valorização de estar na casa de Deus, nos atos do Senhor físico, para junto com os irmãos adorarmos a Deus. Se no primeiro ele tem esse desejo de estar na casa de Deus, o segundo ele demonstra a bênção que é estar na casa de Deus. O quarto ele vai nos demonstrar a oração para que o Senhor zele por Sião. Versículo, olha comigo,
o versículo, ele continua ainda falando dessa bênção. Ele diz aqui no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os caminhos aplanados. Bem-aventurados é esse. Ele mostra que os caminhos aplanados, ou seja, o que ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que têm uma vida cheia de fé. Uma vida cheia de fé que faz que os próprios tempos áridos e escabrosos da nossa vida possam ser momentos de refrigério. Então, caminhos aplanados significa uma vida cheia de fé e que faz com que os próprios tempos áridos e que faz com os próprios tempos desta pandemia, tempos escabrosos da nossa vida, possam ser momentos de refrigério, de ascensão. Ou seja, a necessidade do crente é simplesmente receber a força sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. A nossa necessidade é receber a força sobrenatural de Deus para que nós possamos, então, viver, ultrapassar todas as circunstâncias da nossa vida, que a nossa vida seja aplainada através da fé, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de fé. E é por isso, então, que nós venceremos pela fé. Os caminhos aplainados, bem-aventurado o homem, bem-aventurado cuja força está em ti, bem-aventurado o homem que deposita a sua força em ti. Ele diz que eu fiz a minha casa no Senhor, estou seguro, assim como o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor, eu encontrei segurança, Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor tem aplainado a minha vida, me enchendo de fé. Seja cheio de fé, seja que os teus caminhos sejam aplainados, cheios de fé, e que você vai passar por tudo isso, em nome de Jesus, através da fé. Fique firme, porque há a força de Deus em ti, a força de Deus em ti. Ele continua dizendo, versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, ou seja, a chuva do outono, depois da seca, do verão, que traz as flores. Depois que passar essa seca, depois que passar esse outono, haverá flores. Tudo florescerá. Nós estamos vivendo num tempo árido, escabroso, mas haverá um tempo que esse tempo árido vai passar, meu irmão, e nós viveremos a época das flores. Tudo florescerá para a glória de Deus. Enquanto isso, confia no Senhor. Enquanto isso, faça do Senhor o teu refúgio. Faça dos altares do Senhor a tua segurança. Enquanto isso, o Senhor vai aplainando a tua vida, a tua estrutura, te enchendo de fé em fé, nós venceremos, e de fé em fé, nós triunfaremos, em nome de Jesus. Vai passar, logo, logo, a terra seca vai florescer, logo, logo, esta saudade da casa de Deus vai passar, e você terá a oportunidade de estar na casa do Senhor, revendo seus irmãos. Mas se lembre de uma coisa, Deus não está limitado. Deus não está limitado em quatro paredes, Ele continua lhe abençoando. Vamos continuar aqui. Ele mostra, do versículo do 5 ao 7, ele nos demonstra, nós vemos aqui a quarta parte, a oração para que o Senhor zele por Sião. Olha comigo, versículo 8 e 9. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
a oração para que o Senhor zele por Sião, zele pela tua casa. Ele diz que assim é que o crente ora, pede em nome de Jesus, e isso não pleiteia seus próprios méritos, mas pleiteia a causa do Senhor, mas pleiteia sim os méritos de Cristo. Ou seja, ele diz, e sim, os de Cristo, na expressão, contempla o rosto do teu ungido. Ele pede que o Senhor dos Exércitos escute minha oração. Presta ouvido a Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então ele pede em nome de Jesus. Ele não pleiteia pelos seus próprios méritos. Ele pleiteia pelos próprios méritos, pelos méritos de Cristo. Ele diz: olha para o teu ungido, olha para Cristo, que nós possamos olhar para Cristo e que nós possamos dar todo mérito a Cristo, que nós possamos orar em nome de Jesus Cristo, que nós possamos clamar em nome de Cristo Jesus, que nós venhamos rogar pela igreja na face dessa terra, em nome de Jesus, que nós venhamos orar pela toda a igreja desse país e do mundo, em nome de Jesus, viemos rogar a Cristo Jesus, que olhe para a sua igreja que sofre, mas para uma igreja triunfante, vitoriosa. O salmista então pede, ele ora, ele clama a Cristo Jesus. Ele continua demonstrando então a quinta parte, a alegria de estar em Sião. Olha comigo, versículo 10 e 11. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu quero que você perceba a importância que o salmista está dando em estar na casa do Senhor. Eu acredito que para muitos, antes dessa pandemia, olhava para a igreja de Cristo, talvez por toda a sua estrutura física, domingos, estudo bíblico, orações, talvez antes da pandemia, talvez você não dava tanta importância assim. Talvez corria até o risco de deixar para depois. Talvez até se der tempo eu vou. E que agora, nessa pandemia, você está percebendo o quanto é importante estar juntamente com os irmãos. O que o salmista está nos demonstrando aqui, o quanto ele valoriza estar na casa de Deus. Ele está demonstrando a alegria no versículo 10 e 11, a alegria de estar na casa de Deus ou de estar em Sião no templo. Ele demonstra dizendo isso, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. É muito mais importante um dia estar no templo do que toda a vida fora dele. O prazer, o anseio, o suspiro da alma dele de estar na casa de Deus. Ele demonstra que vale mais um dia estar na casa de Deus do que 1000 anos, fora dele. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você está almejando, pelo menos estar um dia na casa de Deus. Você vai me dizer, sim, irmão Christian, eu sei que Deus está comigo, que Deus me visita, que Deus recebe a minha oração. Eu sei que o Senhor está diante de mim, mas é diferente nós estarmos no templo. Estar junto com os irmãos e poder abraçá-los, poder compartilhar das bênçãos do Senhor, o que o Senhor tem feito, poder compartilhar dos testemunhos com os irmãos, de poder ver o sorriso de alegria, de satisfação, de estar na casa de Deus, de poder louvar. Não tem
prazer maior, talvez você está dizendo, eu concordo com você, como é bom estar na casa de Deus. É exatamente essa expressão e esse sentimento do salmista. Ele está dizendo como é bom e quão amáveis são os teus átrios, Senhor. A tua casa. Porque vale mais um dia estar na tua casa do que 1000 fora. É isso que ele está dizendo. Mas vai passar, creia nisso. Olha o que ele vai dizer. A parte B. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Interessante que ele demonstra, eu prefiro estar às portas. Ele nem fala lá dentro. Mas só o fato de eu estar às portas do templo, da tua casa, a permanecer nas tendas da perversidade. Ele está demonstrando que o quanto é importante para ele, o quanto é significativo para ele estar na casa de Deus. Eu não sei você como era antes dessa pandemia, com toda a liberdade. E eu não sei como que você está agora, durante essa pandemia, com todas as restrições. Eu posso dizer, eu percebo, eu vejo a agonia da minha mãe, que devido à idade não está podendo participar dos cultos conosco, a agonia, a aflição dela, porque ela gostaria muito de estar conosco, mas ela não pode estar conosco. E aí eu tomo por base a agonia de muitas pessoas que querem estar no culto presencial e não podem, por causa da idade. Outros poderão, porque a idade que tem permite. As crianças que gostariam de estar, por causa da idade, também não podem estar. As crianças também ficam agoniadas. Mas graças a Deus que os servos de Deus têm acompanhado através de lives, pregações, estudos, e tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Mas o fato é que nós devemos repensar a motivação de estarmos na casa de Deus. Uma hora isso vai passar. Uma hora a saudade da casa de Deus ficará no passado e retornaremos novamente. E como será o nosso retorno, e como será a nossa permanência, e como valorizaremos então estarmos na casa de Deus. Acredito que nós não vamos pensar mais se vamos para a casa de Deus ou não, se vamos deixar para outro dia ou não. Acredito que, a minha oração é que a valorização de estarmos na casa de Deus aumente mais e mais, porque não tem lugar melhor para se estar. Juntamente com os irmãos, congregando com os irmãos, louvando a Deus com os irmãos, ceando com os irmãos. Não tem coisa mais gratificante, prazerosa, e esse de fato deve ser o prazer de todo crente, de todo salvo. Mas ele continua dizendo e demonstrando essa alegria, a importância de estar na casa de Deus. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Da perversidade. Ele diz ainda no versículo 11, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então ele nos demonstra que assim é que o crente ora. Ele demonstra então que estar à porta. Ele mostra que os filhos de Corá tinham o dever de serem os porteiros do templo, e nenhuma posição de honra no mundo se compara com o mais humilde serviço prestado por amor a Deus. Ou seja, estar na porta do templo eram os porteiros que ficavam, e não existia prazer melhor para eles na época e nesse contexto. Nesse contexto, estar às tuas portas como porteiro, ajudando, é melhor um dia estar ali nas tuas portas, os teus atos, do que 1000 fora dela. Mas aí ele vai nos demonstrar, então, o sexto e último ponto, a bênção de poder confiar em Deus. Olha comigo, o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, ou seja, bem-aventurado o homem
que em ti confia. Ou seja, feliz o homem que em ti confia. A grande questão, meus irmãos, é: quando houver a oportunidade, vamos frequentar o templo com uma fé singela e verdadeira. Singela e verdadeira. Vamos aprender a andar com Deus a cada dia. Vamos crescer no conhecimento dele por meio de uma vida piedosa. E vamos confiar em Deus a cada dia e saber e entender e compreender que Deus não abandona os seus filhos. Que essa bênção que o salmista nos demonstra, a bênção de poder confiar em Deus, é uma bem-aventurança. Feliz é o homem que em Deus confia e que deposita toda a sua confiança e que tem os seus caminhos aplainados. Saudades da casa de Deus. Vai passar. Que o Senhor Deus, que o eterno Deus, continue agraciando e confortando o teu coração, você que ainda não pode participar do culto presencial, mas que está com desejo no coração, e que a sua alma suspira, a sua carne desfalece para estar indo para a igreja, trazendo para o nosso contexto, para estar indo até a igreja, o templo físico. Que o Senhor continue agraciando e confortando o seu coração e trazendo a cada dia esperança que essa saudade ficará no passado. E que ao mesmo tempo esta saudade é a demonstração do quanto nós valorizamos estar na casa do Senhor. Que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida, lhe sustentando nesse momento de afastamento, você que está impedido de ir. Que a graça de Deus superabunde sobre a sua vida, seja abundante na tua vida, conforte o teu coração, sacia a tua alma, sacia a tua sede, complete. Traga contentamento no teu desejo de estar na presença de Deus. Que o Senhor Jesus visite a tua vida, a tua casa, a tua família. Que ao retornarmos, quando tudo isso acabar, que possa dobrar o nosso desejo e que nós não venhamos perder os dias do culto por nada, que nós não venhamos perder os dias do culto no dia do Senhor por nada, que nós venhamos valorizar a cada momento que tenhamos para estar na casa de Deus, para estar junto com os irmãos, para estar orando junto com os irmãos, para estarmos nos alimentando da palavra de Deus, porque é ali que nós somos alimentados, somos instruídos, somos fortalecidos, somos guiados através da palavra de Deus, orientados através da palavra de Deus, ou seja, construindo a nossa vida baseada na palavra de Deus, que nós possamos valorizar mais e mais e mais. E como é ruim, como está sendo ruim esse momento de pandemia. Para nós que ministramos, para nós que temos um tempo curto, 45 minutos, nós começamos a falar, quando nós olhamos no relógio, já deu 8 horas, porque começamos às 7h30 e 8h15 nós temos que terminar. Como é ruim! Mas nós vamos passar em nome de Jesus por tudo isso. Estamos cheios de saudade de alguns irmãos que não podem participar, mas essa saudade vai ficar no passado. Em nome de Jesus, eu quero que você creia nisso. É o momento. E nisso Deus está nos ensinando, Deus está nos chamando a atenção e mostrando, e para que nós também tenhamos a consciência, para que nós venhamos entender o quanto é importante a comunhão entre os irmãos. Estar juntos fisicamente, poder abraçar e tocar. Mas vai passar, vai ficar no passado. Saudades da casa de Deus ficará no passado, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, exaltado e soberano, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos encontrou e nos colocou em segurança, Senhor.
Ó Deus, nós encontramos segurança em Ti, os nossos caminhos estão sendo aplainados, a nossa fé está sendo crescente, ó Pai. O Senhor tem firmado os nossos passos, ó Pai, e a fé que o Senhor tem dado a nós, ó Pai eterno, tem feito com que nós venhamos superar, ó Pai, todo esse momento escabroso de dificuldade, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por, Senhor, ser a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ó Deus, eu quero orar pelos teus filhos, Senhor, que clamam, que oram, que pedem, Senhor, por todos aqueles que pediram oração, Senhor, por cada família, por cada ente querido, por cada aquele que está enlutado. Ó Deus, por cada aqueles que está enfermo. Ó Pai amado, eu quero orar agora por cada um daqueles que participaram dessa live, aqueles que ouvirão, Senhor, em outro dia, que eles alcancem, ó Pai querido, Pai eterno, ó Deus amado, o amadurecimento na fé, Senhor, para que eles possam continuar a luta, pelejando, caminhando para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, continue fortalecendo a fé, acrescentando a fé dos Teus filhos, e que essa saudade da casa de Deus ficará no passado, e que brevemente nós nos encontraremos, ó Pai, ó Deus amado, nos alegraremos, louvaremos o Teu nome, Senhor, ó Deus eterno, e que os Teus filhos continuem com esse desejo, que continue com esse suspiro por estar na Tua casa, Senhor, que eles continuem valorizando mais e mais, ó Pai amado, estar com os irmãos em comunhão, estar na Tua casa, que a cada dia possa, que esta pandemia faça com que aumente o amor e o desejo de estar na Tua casa, Senhor, faça com que isso venha trazer a valorização, ó Pai querido, venha trazer prioridades, ó Pai amado, de estar na Tua casa. Ó Pai eterno, faça isso em nossas vidas, Senhor. E nós queremos Te louvar nesta noite e Te agradecer por esta live, Pai. Eu quero Te louvar, quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez de expor a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, por todo sempre. Amém.